Olá professor, olá professora, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da classe dos adolescentes da Escola Bíblica. Eu me chamo Nicolas, eu sou aqui da Assembleia de Deus em Blumenau, sou professor da classe. Nós aqui trabalhamos com a revista Adolescentes Vencedores. Nesse trimestre nós estamos com o tema A Bíblia, um livro atual. Esse vídeo é da lição número 8, que tem como tema A Bíblia ensina a cuidar da terra. Nesse vídeo a gente vai estar trabalhando algumas dicas, algumas dinâmicas que você pode estar fazendo com a sua classe, para estar fazendo uma aula mais atrativa, para estar ajudando você, professor, a fazer uma classe de excelência, que glorifique a Deus. Agora, entrando na lição número 8, a gente chega na parte mais prática dessa revista. Você, professor, deve ter percebido que até a lição número 6, principalmente, ela tinha conteúdos muito teóricos. Não tinha tantas partes práticas até agora nessa primeira parte da revista. A lição número 7 já foi um pouco mais intermediária. Estava falando ali sobre a relação entre Bíblia e ciência. Você já pôde botar um pouco mais de aplicações no conteúdo da revista. Mas agora, da lição 8 até o final, a gente vai estar trabalhando com os nossos adolescentes alguns conteúdos mais do dia a dia deles. Chegando à parte prática. O que é importante agora você, professor, ter em mente? A partir desse momento, e agora para as próximas lições, utilize tudo aquilo que você construiu de conhecimento com eles na primeira parte, para seguir agora para essa parte mais prática, de aplicação. Mostra a eles que tudo aquilo que eles estavam estudando até agora, nas 7 primeiras lições, eles estão relacionados com o dia a dia deles, principalmente agora nessas aplicações. Isso vai ajudar você até a fixar melhor neles o conteúdo das primeiras lições e é uma forma também de tornar mais dinâmico as aulas que você traz. Os objetivos dessa lição são mostrar biblicamente aos alunos que temos responsabilidades com a criação, conscientizá-los de que quem ama a Deus não pode ficar indiferente à natureza e estimulá-los a criarem estratégias para a conscientização de outras pessoas. Esses são os 3 objetivos da nossa lição. Lembrando agora que você pode acessar o material escrito dessa aula, a aula completa, no site da Escola Bíblica em Blumenau, que é www.eb-blumenau.com.br. Ali vai estar disponível a aula completa, com o material escrito de apoio para você, professor, também. Acesse ali, nas próximas aulas também vai ter todo o material de apoio disponível para você. Nessa aula específica, eu indico um livro que ele é bem interessante e ele não é tão específico para esse tema. Você deve ter visto até no comentário da revista que é um pouco mais difícil achar livros a respeito específico do tema da relação entre a Bíblia e a natureza, ou como a gente deve tratar a natureza. Então, tem um livro que eu gosto muito, que ele trata de um dos capítulos, ele trata sobre cuidado com a criação. O livro se chama O Discípulo Radical, do John Stott, da editora Ultimato. Nesse livro ele fala de 8 características a respeito do discípulo radical, 8 características que ele considera essenciais para qualquer pessoa que quer levar uma vida com Jesus a sério. E no capítulo número 4 ele fala sobre cuidado com a criação. Ele trabalha com esse tema de que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele se importa com a criação, ele se importa com a natureza, de uma forma diferente daquele que não serve a Cristo. Ele serve a Jesus, cuidando também da criação do nosso Deus. E agora a gente vai para a primeira dica que eu tenho agora para você, professor, nessa aula. Essa é uma aula com um tema um pouco mais grande, se você me permite dizer. Não está tão focado num assunto muito específico, porque trabalha com toda a nossa criação, especificamente com a natureza. Então a dica que eu dou para você, professor, para você, professora, nessa semana, é faça a sua classe num local diferente. Procure fazer a sua lição num parque, numa praça, em algum local que eles tenham mais contato com a natureza. Isso vai ser uma contextualização do conteúdo muito boa para o seu adolescente. Vai ajudar ele a focar ele mais no conteúdo e perceber, fazer ele criar mais conexões entre aquilo que está sendo dito na aula e aquilo que a prática, o dia a dia dele. É muito importante que nós, professores, tenhamos em mente que tudo que a gente fala na nossa aula da Escola Bíblica precisa ser relacionado com o dia a dia deles. Mesmo que seja um conteúdo mais teórico, como até nas últimas aulas que a gente teve, tudo que a Bíblia fala tem relação com nós, no dia a dia, não somente quando a gente está na igreja, não somente fora. E principalmente essa aula é uma aula que
Pouca coisa a gente pode fazer dentro da igreja. Principalmente isso deve mudar o nosso relacionamento com a criação fora da igreja. Então faça a sua aula num local diferente. Faça num parque, numa praça, mas faça uma atividade. Eu até sugiro que você, depois da sua aula, faça uma atividade com eles. Muitas vezes nós vamos esses parques e praças e eles estão normalmente um pouco sujos. Muitas pessoas deixam lixo, muitas pessoas deixam coisas para trás. Faça uma limpeza, uma atividade de limpeza com esses seus adolescentes. Leve alguns sacolas, sacos de lixo, luvas. É importante também, principalmente quando eles encontrarem material de vidro ou de metal, e faça uma limpeza daquele local. Ou de algum entorno de algum ribeirão, claro, com uma certa distância para que eles tenham segurança, mas faça uma atividade. Isso vai ajudar eles a perceberem tanto que eles podem cuidar da criação no dia a dia, quanto que eles vão notar o quanto que a ação humana atrapalha a criação, quanto que a gente tem agido contra a natureza muitas vezes. Ora, é tão simples, cada pessoa que vai num parque levar um saquinho de lixo, uma sacola e levar embora tudo que eles deixaram para trás. Mas não, as pessoas simplesmente jogam no chão e deixam para lá, como se não fosse problema deles, mas deve ser de todos nós, principalmente de nós cristãos, porque nós conhecemos o Criador da natureza, nós conhecemos o Criador de toda a terra, e é importante para o seu adolescente que ele tenha isso em mente. Eu acredito que essa dica vai ajudar eles bastante a fixar isso para a vida deles. Tanto fazer aula no parque, em alguma praça, algum local aberto, com contato com a natureza, quanto fazer essa atividade de limpeza depois. Eles vão ajudar eles a perceberem o quanto é importante o conteúdo que eles estão trabalhando naquela aula. Na sessão Quebrando a Rotina da nossa revista, eles trabalham com uma proposta de você fazer uma roda de discussão, uma mesa redonda com seus adolescentes. Você levar alguns materiais para os adolescentes, fotos, reportagens sobre agressões contra os recursos naturais. Eu acho muito interessante você fazer isso com os seus adolescentes. Mas eu dou uma dica para você também. Não só você, professor, leve também esses materiais, mas você peça para eles também levarem fotos, levarem reportagens. Se possível, principalmente de locais próximos ao dia a dia deles. Talvez algum ribeirão que esteja poluído, algum local que as pessoas jogam lixo. Isso vai ajudar ainda mais eles a se envolverem no conteúdo da aula e perceber o quanto aquilo se associa no dia a dia. E mostrar que esse problema ele pode estar bem perto de nós. Não é algo distante, não é só um problema, o desmatamento da Amazônia ou as algas marinhas. É uma coisa que está no dia a dia de nosso, que a gente pode ajudar a mudar muito da situação fazendo a nossa parte como cristãos. Então incentive eles a também levarem fotos, levarem artigos, coisa que eles acharem interessante. Até para você também ajudar você, professor, a trazer um conteúdo mais relevante para a sua aula. Eu acredito que isso vai ser bênção na vida dos seus alunos, vai tornar muito mais atrativo para eles. Uma outra dica que eu dou para você, professor, para você, professora, é que você faça, se possível, uma entrevista. Convide alguma pessoa que entenda desse tema e faça uma entrevista com ela. Em algumas cidades existem movimentos inspirados em grupos escoteiros, mas que são cristãos. Aqui em Blumenau nós temos o Escotim. Em algumas cidades do estado e até de outros estados também, em Santa Catarina, conhecemos o Haddad. Adolescentes que Adoram a Deus é a sigla, que é também um movimento cristão inspirado no movimento escoteiro. Convide talvez algum chefe, alguém da liderança desses grupos e faça uma entrevista com essas pessoas. Ou se você não tiver nenhum grupo parecido com esse da sua cidade, você pode estar conhecendo alguém que é formado em biologia, em gestão ambiental, talvez até alguém que trabalha com fazendas e tudo mais, e está fazendo uma entrevista com essas pessoas, fazendo perguntas a respeito do tema. Eu dou aqui dica de 5 perguntas que você pode estar fazendo com eles. A primeira é: qual o impacto que a humanidade tem causado na natureza? Isso vai ajudar os seus adolescentes a verem o quanto que nós temos impactado na criação de Deus. A segunda pergunta é: qual a visão que a Bíblia nos apresenta sobre o cuidado com a natureza? Porque existem muitas teorias a respeito de coisas que podem estar acontecendo. Até uma briga recente que tem acontecido sobre aquecimento global. Uns dizem que está acontecendo, outros dizem que não. Agora, mais recente, o grupo que diz que isso não está acontecendo tem ganhado força. Mas mesmo que tudo isso não seja mentira ou que seja verdade, pouco importa, porque a Bíblia ainda assim nos apresenta uma versão de como nós devemos cuidar da natureza, de como nós devemos ter um trato com a criação. A pergunta número 3. Qual o nosso dever como cristãos
para com a criação de Deus? Isso ainda se relaciona bastante à segunda pergunta. A pergunta número 4 é: o que podemos fazer em nosso dia a dia para melhorar essa situação? Mais uma vez, contextualizando a sua aula, trazendo ainda mais aplicações para a sua aula, para estar trabalhando com seus adolescentes. E aqui a quinta pergunta: de que forma nosso cuidado com a criação glorifica a Deus e mostra nosso amor com Ele? Uma pessoa que não se importa com a natureza, que agride a natureza, a criação de Deus, ela não pode ter um verdadeiro amor por Deus. Porque se você ama Deus, você ama toda a criação dele. Deus nos manda amar o próximo, mas nós também devemos amar aquilo que Ele criou como uma obra perfeita. Hoje ela está caída? Sim, mas aquilo que foi criado perfeitamente por Deus. A dica número 4 dessa aula é uma dinâmica que eu proponho para você fazer com seus adolescentes. Procure, se você conseguir, uma ou mais mudas de plantas, ou até já uma planta crescida, desenvolvida, e incentive eles a estarem cuidando dessa plantinha, dessa ou dessas plantas. Se você conseguir uma planta só, a minha ideia é que você faça um revezamento com os seus adolescentes. Cada semana, um deles deve cuidar dessa planta e se assegurar que essa planta vai continuar viva. Se você conseguir mais de uma, ou uma para cada aluno ali que vai estar presente, cada um pode levar para sua casa e continuar cuidando dela, e você pode estar incentivando eles de tempos em tempos mandarem fotos dessa planta. Será que ela está viva ainda? Será que você já não matou ela afogada ou de sede? Faça essa dinâmica com o seu adolescente. Muitas pessoas hoje em dia têm hortas, têm jardins, criam plantas em casa. E se você observar, realmente dá muito trabalho você trabalhar com isso na sua casa, porque ela demanda cuidado, você tem que adubar, você tem que molhar, não é simplesmente você botar a plantinha ali e botar água de vez em quando. Você tem que comprar adubo, você tem que fazer toda uma série de coisas para se assegurar que aquela planta ela vai se desenvolver e ter um desenvolvimento saudável. Faça essa dinâmica com os adolescentes e mostre para eles que se uma planta única, ou um jardim, uma horta, já dá um certo trabalho para nós, precisa de muito cuidado, imagine então o nosso planeta. Quanto mais o nosso planeta precisa de cuidado, que é muito maior e muito mais importante que qualquer plantinha isolada, qualquer jardim ou qualquer horta. Mostre para eles que a gente às vezes pode pensar que nós não podemos fazer muito a respeito, mas na verdade nós podemos e nós devemos. Nós somos chamados para cuidar da criação, para sermos mordomos da criação. Utilizar a criação para nosso sustento e não para nossos caprichos, egoísmo e atender desejos que muitas vezes nós não temos reais necessidades. Mostra que é importante que tudo que nós fazemos nós devemos ter consciência de que impacto isso traz no nosso planeta, de que impacto isso traz na criação de Deus, e nosso impacto deve sempre ser bom. Nós devemos deixar essa criação num estado melhor do que nós encontramos. E muitas vezes isso não tem acontecido. Nós consumimos muitas vezes muito mais do que precisamos. Pergunte para os seus adolescentes: quantos deles trocaram de celular recentemente, ou quantos deles querem trocar de celular, se possível ainda hoje? Você vai ver que provavelmente a maioria deles está querendo, ou já trocou recentemente, ou tem interesse em logo trocar. E pergunte para eles: quantos realmente precisam trocar de celular? Talvez o celular dele quebrou realmente, ou não está funcionando, ou quantos daqueles adolescentes somente querem um celular novo para estar com uma tecnologia mais recente, para estar andando na moda, porque as outras pessoas têm. E ensine para eles que isso tem impactos. Essas coisas não surgem do nada. Tudo que nós usamos, tudo que nós temos, precisa ser tirado de algum local da natureza para ser produzido e para depois vir para o nosso consumo. E quando nós usamos isso além da capacidade que o planeta tem para repor, isso traz um impacto muito ruim para a natureza. Uma dinâmica interessante para você estar fazendo com seus adolescentes, para eles entenderem melhor essa questão, é a dinâmica dos grãos. Eu coloco até ali no material escrito uma explicação um pouco mais longa. Mas, em geral, para essa dinâmica, você precisa de uma bacia ou um pote pequeno e uma quantidade de grãos, não muito, até para ela não se tornar muito longa. Você pode dispor eles numa roda e essa bacia ela vai passar de um por um. A primeira pessoa que pegar essa bacia, ela vai ter que tirar um grão dela e colocar um grão. A segunda pessoa vai tirar 2 grãos e colocar 1 grão apenas de volta. A terceira pessoa vai tirar 3 grãos e vai repor apenas 1.
A quarta pessoa vai tirar 4 e repor 1. A quinta pessoa vai tirar 5, vai ter apenas 1. E conforme a roda for se fechando, você continue até que aquilo se acabe. E explique que o ritmo de consumo que muitas vezes nós temos, ele não é sustentável. Nós temos consumido muitos recursos naturais além da capacidade do planeta de repor aquilo. Principalmente recursos que não são orgânicos, no caso, metal, plástico, coisas que nós usamos, por exemplo, no nosso celular, para o nosso computador, para o nosso tablet. Nós trocamos eles muitas vezes além realmente da nossa necessidade, simplesmente por capricho, por egoísmo da nossa parte até de certa forma, e nós não temos em mente que esses recursos que são usados para fazer ele não são ilimitados, e que muitas vezes quando a gente faz o descarte deles, a gente não joga ele no lixo, por exemplo, reciclável. Nós ainda colocamos ele no lixo comum, ele vai para um aterro, pode estar até trazendo problemas num lençol freático no futuro, porque muitos desses contêm metais muito pesados, que pode estar contaminando a nossa água, mas principalmente que são recursos limitados que não se repõem, não é, por exemplo, comida que nós podemos plantar. São coisas que nós precisamos tirar da natureza que nunca mais vai voltar para ela naturalmente. Ou se voltar, vai demorar muito tempo. Então, essa dinâmica vai ajudar eles a perceber que muitas vezes os caprichos do nosso ego têm tornado a vida do nosso planeta um pouco mais difícil. A sustentabilidade do nosso planeta é muito mais difícil. A gente não pode viver como se a gente fosse a última geração. Maranata, que Jesus venha logo, que Jesus venha hoje, se possível. Mas se não vier, a gente precisa deixar o planeta numa condição onde os futuros habitantes também não vão enfrentar problemas muito graves simplesmente por causa do nosso capricho, do nosso egoísmo. A gente precisa ter em mente que a gente encontrou nosso planeta numa condição e a gente precisa deixar ele numa condição tão boa ou melhor até do que encontramos. Um documentário muito bom para você estar passando para os seus adolescentes, você pode estar tanto passando ali na aula, se você tiver condições e tempo também, quanto enviando para os seus adolescentes no grupo do WhatsApp, que se chama A História das Coisas. Ele é bem rápido, ele tem em torno de 20 minutos, ele mostra toda a cadeia de produção, desde a extração da natureza, a transporte, industrialização, compra, consumo e descarte. Ele mostra cada ponto, cada um dos problemas que existem nessa cadeia de consumo nossa. Nesse documentário, a apresentadora mostra em cada ponto quais são os problemas que o consumo desenfreado tem causado no nosso planeta. Se você tiver interesse, eu também deixei o link para download desse documentário. Eu fiz o download dele, subi numa plataforma. Se você tiver interesse em passar para os seus alunos ou estar enviando para eles, você pode fazer o download ali e estar enviando para eles. E nós agora chegamos na conclusão da nossa aula. Nessa segunda parte agora da nossa revista, nós chegamos num ponto mais prático, onde você pode fazer muito mais dinâmicas, muito mais aplicações com eles, porque isso se relaciona de modo mais visível com o nosso dia a dia. Não é uma coisa tão implícita quanto às vezes os conteúdos da primeira parte. Mostre para os seus adolescentes que em todos os temas agora dessa nova parte, a mídia, o mundo secular, ele também tem teorias a respeito, mas que muito mais antiga que essas teorias são os ensinos bíblicos a respeito desses temas. Nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos é que tem surgido uma preocupação no mundo todo a respeito da natureza, das mudanças climáticas e todas essas coisas. Mas milênios antes de tudo isso começar a acontecer, a Bíblia já falava que nós devemos ter cuidado com a criação. E nós devemos ter um certo respeito por ela como uma obra das mãos de Deus. E os pensadores cristãos também. Você já pode encontrar Lutero falando sobre a mordomia cristã, sobre que nós não estamos aqui para esgotar o nosso planeta, assim para cuidarmos dele. A gente tem que lembrar que Adão, o primeiro ser humano, foi um jardineiro. O dever dele era cuidar da criação. E esse dever se estende a todos nós seres humanos. E em todos os temas agora dessa segunda parte da revista, o mundo secular também tem ideologias. Seus adolescentes eles podem seguir, de certa forma, alguma dessas ideologias. Até certo ponto, dependendo dela, não há problema. Por exemplo, algum adolescente pode defender que realmente tem
uma mudança climática está acontecendo e alguns podem dizer que não. Mas independente da visão que eles apoiem, a Bíblia ainda fala algo, eles têm uma responsabilidade. E também com as demais lições, que vão falar sobre política, sobre cuidado com outras pessoas, o amor que nós devemos demonstrar para outras pessoas. Mostra que muito mais importante que essas ideologias que nós podemos seguir, se a gente acreditar que elas são verdadeiras, é nós conhecermos a visão da Bíblia. Porque muitas vezes algumas dessas ideologias, nós podemos acreditar que elas são verdadeiras, mas ainda assim elas podem ter pontos que confrontam as Escrituras. E nesse momento a gente deve permanecer com as Escrituras. Então seus adolescentes devem saber que não importa aquilo que eles pensem a respeito de algum determinado tema, a Bíblia ela tem precedência. Mesmo que eles sigam uma determinada ideia, eles devem colocar a Bíblia acima de tudo. E agora encerrando essa aula. A Bíblia ela ensina que Deus usa Adão para dominar a terra e sujeitá-la. Ele não devia ser dominado pela criação. Ele devia ter domínio sobre ela, ele devia ter capacidade de cuidar daquilo e de manejar aquilo. Ele não devia ser permanecer passivo frente a tudo que acontecia na criação. Ele devia agir de forma ativa, de forma que influenciasse a criação e aquilo que tem surgido. E ao mesmo tempo Deus disse para que Adão cuide do jardim. Ele coloca Adão como jardineiro. Esses dois mandamentos que Deus dá para Adão, eles precisam estar relacionados e estão. O fato de Adão estar numa posição superior ao resto da criação, de ele ter a capacidade de dominar a criação, colocava ele na posição em que ele era capaz de exercer o cuidado que Deus ordena para ele depois. Se ele não tivesse capacidade de sujeitar a terra e dominá-la, talvez ele não tivesse a capacidade de cuidar do planeta. Deus nos dá o mandato de que nós devemos ter domínio sobre a terra e ao mesmo tempo ele nos dá o mandato da criação, justamente porque nós humanos somos os únicos capazes de estar cuidando da criação de Deus da forma como Ele quer. Também em nosso prol, mas de uma forma sustentável. É muito importante que os seus adolescentes tenham isso em mente. E a perfeita criação de Deus merece o melhor dos cuidados, porque ela é obra de Deus para glorificar Ele. O nosso cuidado com a criação glorifica a Deus. A nossa visão de mundo e a forma como a gente encara o planeta, ela deve glorificar a Deus também. Não somente no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com outras pessoas, mas com um relacionamento em todas as coisas. E é o que agora a segunda parte da nossa revista tenta mostrar. A Bíblia não fala só do nosso relacionamento com alguns temas, com os temas relacionados à salvação, mas com toda a nossa vida. E a cosmovisão do seu aluno deve ser construída em torno disso. A Bíblia fala de tudo, fala sobre todos os temas. No final agora, aqui do material escrito, eu deixei algumas citações do livro que eu indiquei, do Discípulo Radical do John Stott. Tem aqui 3 citações que você pode estar até levando para os seus adolescentes. É bem interessante. Eu vou citar aqui só a primeira. É plausível, portanto, que o plano de Deus de restauração não inclua apenas a nossa reconciliação com Deus e com o próximo, mas também, de alguma maneira, a libertação da criação que geme. A redenção que Deus oferece não é somente para a humanidade, mas é para toda a criação. Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, mas para limpar toda a criação do pecado. E Maranata, que isso ocorra logo. Nós esperamos isso ansiosamente, não é mesmo? Mostra aos seus adolescentes que a nossa fé está sempre à frente dos temas globais e que oferece uma visão equilibrada a respeito de vários desses temas. Eu tenho certeza que isso vai estar ajudando a fortalecer a fé dos seus alunos. Professor, faça uma aula abençoada, faça uma boa aula. Eu tenho certeza que os seus adolescentes vão amar a sua aula. Trabalhe, se esforce. Deus tem recompensa para você no futuro. Deus tem recompensa para você ainda hoje. Seja um bom professor, é amado pelos seus adolescentes. Tanto na vida secular, quanto também na escola bíblica. Que o amor dos seus adolescentes pela Bíblia Sagrada, pela natureza, mas também pela sua pessoa, pelo cuidado que você exerce com eles, pelo esforço que você tem para os seus adolescentes, seja a recompensa que você tem da parte de Deus para os seus adolescentes. Caso você tenha interesse, aqui no final da lição escrita tem também os meus contatos. Se você tiver alguma dúvida, se quiser algum outro comentário, você pode estar entrando em contato comigo sem nenhum problema. E assim nós chegamos ao fim da nossa aula.
Que Deus abençoe vocês todos, que Deus abençoe seus alunos e a sua classe. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal aqui da igreja para você estar recebendo mais vídeos, também de outras classes. Se você quiser receber vídeos mais específicos da classe dos adolescentes, você pode estar se inscrevendo na playlist específica do YouTube com as aulas, as pré-aulas da classe dos adolescentes. Lá já tem todas as anteriores e lá também vai ser colocado as futuras. Você pode estar procurando ali sempre que vai estar aparecendo, ou você pode colocar ali para assinar a playlist e estar recebendo notificações assim cada vez que entrar algum vídeo na lista, você vai estar recebendo a notificação no seu celular, no seu notebook, no meio que você usa. Que Deus abençoe, que Deus te dê graça e sabedoria para você estar trabalhando e fortalecendo a fé dos nossos adolescentes. Até mais!